Gente, olha só, com o avanço das investigações da Polícia Federal sobre Jair Bolsonaro, o PL colocou no radar a possibilidade de não ter o ex-presidente em campo nas eleições de 2024. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, tem deixado claro que seu plano é utilizar Bolsonaro como principal cabo eleitoral para aumentar o número de prefeituras da sigla. Algumas lideranças da legenda, no entanto, dizem que a apuração pode deixar o ex-chefe do executivo fora de cena no pleito municipal. O PL já traçou viagens e outras agendas para Jair e Michele Bolsonaro para ampliar a base sólida de apoio. Uma das alternativas estudadas pelo partido é a escalação da ex-primeira-dama caso Bolsonaro saia de circulação. Como é que vocês estão vendo a situação atual do ex-presidente da República no que se refere a essa expectativa ou não de prisão, né, deputado? Você acha que em 2023 Jair Bolsonaro vai ser preso ou não? Eu acho que é difícil a gente, né, ter uma visão se vai ser preso ou não. Que existe uma perseguição e uma criminalização um pouco forçada, existe. Eu não estou falando aqui que o Bolsonaro é inocente, que ele é, né, que é o anjo da guarda, não. Mas que existe uma forçação de barra nesse sentido, existe. Agora, isso fortalece ainda mais o discurso da direita. Né? Se acontece uma prisão do ex-presidente Bolsonaro, fortalece, eu acho que a direita, o discurso da direita e também... Mas fortalece, só para entender, fortalece em que sentido? Eu não entendi. Vitimiza o ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que coloca ele numa situação, a gente sabe como é que o público, o pessoal da extrema-direita, né, acredita e confia literalmente no Bolsonaro, e isso logicamente que cria uma vitimização, assim como criou uma vitimização do ex-presidente Lula quando ele foi preso. Eu acho que isso funciona para uma extrema-direita radicalizada que pode ter vídeo do Bolsonaro fazendo maior atrocidade e vai dizer que é montagem, alguma coisa do tipo. Mas para a direita e para o espectro brasileiro, que eu diria que é mais amplo, que é o campo antipetista, é terrível. O Bolsonaro fica cada vez mais uma figura tóxica. Por quê? Porque, entre outras coisas, o campo antipetista deseja um país onde o chefe de Estado não se comporte como bandido e não conviva com bandido. Ponto 1. Mano, por isso que eu tô dizendo, isso fortalece um discurso da extrema-direita. Agora, quem tem um posicionamento mais centro-direita já tem vislumbrado outras alternativas, pensando em 2026, como, por exemplo, o nosso governador Tarcísio. O meu ponto é que... Não vai ter outra alternativa enquanto a página Bolsonaro não for virada. Não acredito. Eu, pelo menos, acho. Não acredito. Não consigo visualizar uma outra alternativa. O meu ponto é que... discursos, é uma construção, né? A gente pega, por exemplo, o atual governador Tarcísio, e eu tenho acompanhado um pouco do trabalho dele como deputado estadual, ali dentro da Assembleia Legislativa, a gente vê que o posicionamento é de direita, é de centro-direita, é do diálogo, é da construção, não é do extremismo. Mas eles estão dentro do mesmo espectro político, né? Não, ok, mas você tem hoje, né, uma popularidade do governador Tarcísio de pessoas que gostam do governo Tarcísio e que não concordam com o bolsonarismo. Uma dúvida. O governador Tarcísio tem tido uma postura de submissão em relação a Jair Bolsonaro. Inclusive ontem foi a Barretos e chamou ele de mito. Começou a gritar no microfone, mito. O quanto isso não prejudica a imagem dele por esses próximos acontecimentos que a gente pode ter? Eu não diria... Eu acho que isso prejudica. Ele não é governador de São Paulo, não deveria ter um pouco mais de liderança. Mas eu não diria que isso seria submissão. Talvez um discurso, né, que ele faz num evento como teve do rodeio, enfim. Mas, e eu posso dizer, e eu sou testemunha, né, disso, que o bolsonarismo dentro do atual governo, né, a decisão do ex-presidente Bolsonaro dentro do governo do Estado não existe hoje. Não existe. Como não existe? Não existe. Tem um secretário de Segurança Pública ligado diretamente ao Jair Bolsonaro? Sim, é ligado também ao Tarcísio. É também ligado ao Tarcísio. Muito mais ligado aos filhos. Não, mas tem uma amizade. O Derrite tem uma relação de amizade com o governador Tarcísio, tem uma relação de trabalho. O que você está falando é que o Tarcísio está dando aquela enganada nos Bolsonaro. Eu não vejo enganada.
Eu acho que a administração, o governo, tem sido do Tarcísio. Ou seja, ele usa narrativamente o bolsonarismo, mas pragmaticamente ele tem uma relação de independência. Então, por exemplo, quando tem a pauta da reforma tributária, o bolsonarismo tinha um discurso, ele vai lá e diz, olha, tem outra posição. Então, é como se o Tarcísio estivesse tentando equilibrar dois personagens. Tá jogando camaleão. pros dois lados. Ele tenta discursivamente babar o mito, né? E pragmaticamente se colocar como um gestor pragmático. Administrativamente não existe imposição nenhuma do Bolsonaro e eu sou testemunha disso. Por partes aqui, Dr. Wagner me pediu antes. Acho que, primeira coisa, né, acho que a gente precisa deixar muito claro, eu não vejo como uma perseguição ao Bolsonaro as investigações, até porque, né, o discurso que a gente precisa adotar é que qualquer chefe de Estado, qualquer pessoa que exerça um cargo público precisa ser fiscalizado, precisa responder por suas condutas. Então eu não vejo uma perseguição, o Bolsonaro inclusive se encontra em liberdade, diferentemente do que já aconteceu em outros momentos, ainda que a gente possa discutir questões específicas, eu acho que essa questão da gente avaliar também o risco de prisão acaba ficando um pouco prejudicada porque a gente não tem acesso aos elementos do processo, né, e a prisão no processo penal, você precisa demonstrar que existe um risco de obstrução de provas, por exemplo, e só os investigadores é que têm acesso a isso. Doutor, posso só fazer um ponto nessa tua fala? Tem uma coisa que a gente não abordou aqui no programa, mas eu acho extremamente válido. Diretor da Polícia Federal não tem que dar entrevista. Eu comentei isso ontem no UOL. Não tem que dar entrevista. Eu comentei Na hora que um diretor da Polícia Federal vem a público, fazer coletiva de imprensa, dar entrevista e tal, você politiza a investigação. Exatamente. E você perde, obviamente, a credibilidade da investigação. Inclusive, para essa matéria do UOL, né, eu falei, bom, não é ilegal, não é inconstitucional, ele foi ouvido como especialista, mas o problema é que o público, ele não vai dissociar a figura do diretor da polícia, que é um cargo que é de indicação, do governo atual. Né? Então, esse tipo de comentário, embora você possa analisar tecnicamente, ele fica prejudicado por isso. Você politiza uma coisa que não é para ser politizada. Né? Inclusive, saiu uma notícia também recentemente de que o próprio governo já se manifestou, de que não é bom nesse momento, por exemplo, que seja expedido um mandado de prisão contra o Bolsonaro, justamente para não parecer uma questão de revanchismo. Né? Então, me parece que as investigações... elas têm caminhado dentro do processo. Veja como as coisas elas vão se entortando, né? Uma investigação não pode se pautar pelo debate público. Exatamente. Se você está pautando uma investigação de acordo com o que podem vir a falar ou não, você não está fazendo uma investigação minimamente decente sobre o fato. Mas assim, da mesma forma que o diretor da Polícia Federal não deveria dar entrevista, assim são os ministros do Supremo. Concordo. Né? Exatamente. Concordo plenamente. Todo mundo está entrando no judiciário, por exemplo, está entrando, as polícias estão entrando no campo político até demais. Estão virando influencer, deputado. Esse é o problema. Estão virando influencer, o like está seduzindo a galera. Agora, só que isso aconteceu, os trabalhos são incompatíveis. Isso aconteceu porque a política virou assunto de polícia, né? A gente não pode esquecer Quando isso. A política não foi assunto de polícia no Brasil. Quer dar uma pulinha lá no Rio? Vai lá pro Rio de Janeiro, maninho, pra você ver quando que a polícia não... Sim, mas falando assim, ao longo das décadas, né? Pensando sobretudo ali naquela fase das investigações da Lava Jato, etc. Enfim, enquanto a política for assunto de polícia, a gente abre uma brecha muito grande para que a polícia vire assunto de política, né? Diogo, me dá a tua impressão aí sobre o governador Tarcísio. Bom, primeiro essa fala de delegado de polícia aparecendo para dar entrevista, isso é mais antigo do que eu. Quem não se lembra de Romeu Tuma? Sempre que tinha uma notícia boa da Polícia Federal, ele era o porta-voz. Mas só uma boa, inclusive. Ele teve uma habilidade política tão grande que se elegeu senador. Por esse Só falava quando era bom. Só falava quando era bom. Quando a polícia tinha resolvido um caso significativo. Mas eu acho que o Bolsonaro vai ser condenado, sim. A gente não sabe, concordo plenamente, a gente não sabe o teor do que está lá nos autos, que são secretos, mas a gente vê pelo cheiro que tem muita coisa ali, então a possibilidade dele ser condenado acho que é grande. Preso, eu já não sei. Eu sei que muita gente pode estranhar, mas aqui no Brasil é muito comum um condenado não ser preso, né? E eu acho que o Tarcísio... Tem empichado que não fica inelegível. Exatamente. Tem empichado que não fica inelegível. Exatamente. Mas eu acho que o Tarcísio está fazendo um papel correto, como o Zema fez mais ou menos corretamente. O Bolsonaro vai perder espaço, na minha opinião, porque ele saiu de cena, ele vai perdendo força naturalmente. E outros governadores vão aparecendo. E todos estão querendo pegar
o espólio do bolsonarismo, que é muito forte, sem dúvida. O Bolsonaro é uma liderança e, preso, condenado ou não, ele vai continuar sendo uma liderança significativa. E eles querem trazer isso para perto. E eu acho que é essa jogada deles. Não vão perder o voto daquelas pessoas que não sejam bolsonaristas de verdade. Se eles fizerem um trabalho técnico bem feito como governadores, eles vão conseguir o espaço. Você também concorda, Deise? Paulo, tu sabe que eu estava ouvindo os guris falando aqui, eu terminei meu pós-doutorado em 2019. Eu comecei ele antes e eu pesquisei o Bolsonaro. Então, enquanto vocês falavam, assim, minha cabeça... Deve ser que nem tu, quando a gente fala de congresso, né? Aí minha cabeça foi dando um monte de volta aqui. Eu não quero me estender muito, porque se deixar eu falo exatamente 5 horas sobre isso. Mas o que eu acho, assim... eu não produzi nenhum artigo acadêmico, então eu não produzi nada científico que pudesse comprovar o que eu estou falando, mas o que eu tenho analisado nas redes sociais é que aquela gama do bolsonarismo que gira em torno de 23% a 26%, ela ficou inabalada com essa questão das joias, tá? Então, quando tu olha as bolhas ali nas redes sociais, eles não se abalaram. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem muita dificuldade, como a maioria dos políticos hoje, em articular fora dos holofotes. Então, é aquela máxima da política. Por que ministro dá entrevista? Por que delegado da PF dá entrevista? Porque o que é bom aparece, o que aparece é bom. Então, e o Bolsonaro vai muito nessa premissa. Então, eu não acredito que ele consiga permanecer de bastidor uma liderança muito forte. Dependendo do que ocorrer com isso, ele pode, sim, como tu falou, acabar se tornando uma liderança tóxica. Para 2026, o que eu acho que acontece é que se o Lula tentar a reeleição, a única pessoa que é possível de bater o Lula em 2026 é o Bolsonaro. E aí, só para encerrar, por quê? Porque hoje na política brasileira, a gente tem 2 mitos políticos, o mito Lula e o mito Bolsonaro. Tirou o mito Bolsonaro, o mito Lula vai ter uma sobrevida. Então, eu não vejo essa modernização midiática no Tarcísio hoje. Pode ser que ele mude, que ele faça alguma revolução, mas eu não vejo essa modernização midiática nem no Tarcísio, nem no Zema, para chegar em 2026 a ponto de bater o Lula. Então, hoje, só quem bate Lula é Bolsonaro. Agora, eu vi algumas pesquisas, inclusive da Genial Quest nessa semana, de que o Bolsonaro perdeu uma quantidade significativa do eleitor mais pobre que depositou o voto nele, justamente por conta da melhora econômica nesse semestre. Não foi isso, doutor? É economia, né? A economia é o principal fator, né? Se eu não me engano, acho que são 26% de perda aí do eleitor que declarou voto em Jair Bolsonaro. Aí se você vai extraindo, você vai chegar justamente naquele eleitor do Nordeste, naquele eleitor mais pobre, que pode ter apertado 22 na urna, mas que se a eleição fosse hoje, mudaria para Lula. O cenário econômico, acho que é um dos principais fatores quando a gente analisa a política. Eu concordo integralmente com a Deise, porque essa questão do Bolsonaro em si, ela acaba ficando numa bolha muito pequena hoje, acredito numa bolha muito pequena, e é o que eu sempre falo, a gente precisa acabar com essa ideia de mito na política, seja para qualquer um dos lados. Isso não é bom para o Brasil, essa ideia de um personalismo muito forte. Eu não vejo nem o Zema, nem o Tarcísio com uma força muito grande. Quando eu vejo o Tarcísio, por exemplo, apesar de tecnicamente, né, ele ter discutido coisas boas e tudo mais, acho que ainda é muito cedo para a gente fazer uma avaliação muito profunda sobre a postura dele no governo, mas eu vejo ele, por exemplo, como o Alckmin. O Alckmin, como gestor, né, em São Paulo, ele ficou aqui por muito tempo, mas ele não tinha um carisma para se lançar como presidente da República. Por que você discorda? Eu concordo com a parte do carisma. É claro que o Tarcísio não se compara a uma liderança como o Lula e como o Bolsonaro na questão carismática, mas o Tarcísio está tendo um ponto muito positivo, que é a capacidade de combater a segurança pública. Combater a segurança pública não, mas de focar numa área que hoje é essencial para os brasileiros e que, de certa forma, pela forma como ele tocou principalmente a operação do Guarujá, ele conseguiu conquistar um espaço da população que esperava muito disso, inclusive no próprio Bolsonaro, que esperava que o Bolsonaro realmente fosse alguém que tivesse uma atuação mais forte no assunto da segurança pública, e o Tarcísio está entregando isso. Então, ainda que ele não seja uma figura carismática, o discurso dele com pulso firme... Mas está entregando mesmo? Os dados... eu não vejo. Os dados da segurança pública... Está entregando mesmo. A operação do Guarujá... Eu não estou falando de roubo de celular, mano. Durante o governo Alckmin foram positivos. Mas eu não estou dizendo isso, mano. Eu estou dizendo de discurso. A gente está falando de personalismo. A gente está falando de líder carismático. Está querendo enfrentar o crime. O cara que vai para a televisão e fala, nós não vamos retroceder. Aquelas operações da Baixada Santista são importantes do ponto de vista político, porque demonstram uma vontade política que talvez a gente não tenha visto. Primeiro que o Tarcísio... Isso é verdade. Agora eu quero saber de resultado. Tarcísio, né? No primeiro momento, na primeira oportunidade que teve, nós tivemos
uma valorização da força de segurança pública, que não havia, há 30 anos, não havia uma valorização principalmente dos soldados, o que enfrenta literalmente a criminalidade que está na rua, em até 34% da valorização do salário dele. Então, eu acho que só esse primeiro ato do governador, ele já está entregando, porque o policial, ele motivado para ir para a rua, e motivado além de estrutura, é a valorização salarial, e lógico que aí você tem também o direcionamento do governo, que isso é mais importante, porque antes nós víamos muito um policial que trocava tiro com um bandido, matava o bandido, ele era colocado para o lado administrativo, retirava a arma dele. Hoje não. Hoje existe uma valorização no sentido do policial enfrentar o bandido. Não, deputado, posso só fazer uma observação aí nessa tua fala em relação à postura do Tarcísio? Eu acho que o Tarcísio, é um quadro extremamente importante numa democracia brasileira, porque é um quadro técnico que participou de governos de esquerda, que participou de governo de direita e que de alguma forma tem uma entrega para ser mostrada. Mas o que está me incomodando no Tarcísio, até como alguém que observa com bons olhos o trabalho dele, é a falta de liderança. Em vários aspectos. Por exemplo, vou te explicar, deputado, você está lá na Assembleia, você pode me falar melhor. Mas, por exemplo, ele chega em Barretos. Na hora que um governador do estado de São Paulo começa a gritar mito, mito, mito no microfone, o cara é governador do estado de São Paulo. Vergonha. Acima dele só tem Lula. Só tem Lula acima dele. Eu acho assim, vergonha alheia isso daí. Por mais que ele queira demonstrar uma certa lealdade, acho que ele tá batendo nessa tecla, que o Bolsonaro é quem criou ele e tal. Eu acho assim, existem formas. E um governador do estado de São Paulo é um cara importante, relevante na política nacional. Do ponto de vista administrativo, eu também acho que falta uma questão de liderança, porque a gente conversa com fontes no governo, com secretários, conversa com assessores ali. Quem resolve é o Kassab. Não, pô, quem tem que resolver é o governador do estado de São Paulo. Mas eu acho que tá faltando um pouco de liderança. Paulinho, o perfil do Tarcísio precisa ser um cara mais... Eu acho o lema paulistano do nome do cor duplo. Não, primeiro que assim, o discurso dele, né, a gente não pode levar, né, como único discurso esse posicionamento dele lá em Barretos, e eu concordo com você. Mas vergonha alheia a gente teve também do Bolsonaro várias vezes quando o Bolsonaro ia para a imprensa. Nós temos vergonha alheia várias vezes a partir do momento que o Lula faz os discursos dele. Mas, deputado, eu concordo com você. Agora, a questão administrativa... de São Paulo, eu concordo, mas a questão administrativa do governador Tarcísio, lógico, ele ainda está iniciando. Nós estamos falando do maior estado do Brasil, né? Um estado com 49 milhões de habitantes, uma máquina poderosíssima e que, lógico, ele assumiu o primeiro cargo eletivo e que ele está tomando pé ainda da situação. Agora, a liderança dele lá, independente, né, com todo respeito, o Kassab é um grande amigo, um grande articulador, articula muito bem, mas você tem secretários lá importantes e que está sob a batuta do Tarcísio. O que rola por muitas vezes nas conversas que a gente tem com as nossas fontes é de que quem vai decidir o futuro político do Tarcísio é o Kassab. Eu discordo. Acho isso, assim, um absurdo, entendeu? Eu acho que o governador do estado de São Paulo tem que ser o líder do processo, seja do ponto de vista político e seja do ponto de vista administrativo. Minha opinião, e assim, encarando como uma crítica que seja construtiva. Eu acho que houve um momento mais importante, Paulo, naquela reunião em Brasília, quando estava se discutindo a reforma tributária, o Tarcísio foi humilhado. Literalmente humilhado por algumas pessoas que estavam lá, alguns deputados, inclusive, que estavam lá. Naquela hora, eu acho que ele saiu mal. Em Barretos é diferente, porque Barretos é um público muito específico, é um público muito mais bolsonarista. Então, quem ouviu o discurso dele são as pessoas que estão lá que estavam em Barretos e as pessoas muito interessadas por política, que é o caso de nós aqui. O resto não está vendo. Agora, voltando à segurança... Os caras pegam o print da fala e repercute na internet. Mas saiu da bolha Barretos. Agora, eu acho que voltando à segurança, aí eu acho que é um ponto muito importante que você colocou, porque ele passou uma imagem de ter vingado a morte de um policial militar com muita intensidade. Mas não passou essa mesma imagem, pelo menos por enquanto, de ter vingado a morte de civis, que são a grande maioria dos mortos que acontece aqui. Isso não passou. Então ele só vai
colher frutos se ele de fato tiver entregas. Porque eu sinto a falta de liderança dele em alguns momentos e nesse caso também. Nós só vamos ficar sossegados quando a gente estiver andando na rua, mexendo no celular, sabendo que a gente pode fazer isso. Diogo, aí não, sim, mas nós vamos calma aí, não, a ação na Baixada Santista não foi em retaliação à morte do policial. Eu discordo de você. A Baixada Santista é a porta do tráfico para o Brasil, né? E sempre foi, a gente sabe disso. Hoje nós temos aí um posicionamento muito mais firme da polícia. Hoje você consegue ir na Praça da Sé, que está muito mais tranquilo. A questão do hub social, por exemplo, que é o combate ao tráfico de drogas, né? A recuperação das pessoas com dependência química, a união de sociedade civil, forças de segurança, assistência social, entidades religiosas, tá muito grande aqui na cidade de São Paulo, e isso tem de ir para o interior, né? Agora, a posição da polícia lá no litoral não é em retaliação à morte de um policial, mas sim o enfrentamento ao crime que precisa ser feito. O discurso foi esse. O discurso foi de não vamos admitir que se faça isso com um policial militar. Foi o discurso dele, pessoalmente. Que eu não faço crítica nenhuma a esse discurso. E eu emendei dizendo, eu quero ouvir isso com relação a toda a população, especificamente um. Mas o que eu digo que falta entregar, e não estou dizendo que ele não está fazendo, é muito pouco tempo. A gente não vê muitas das ações policiais, que a gente só percebe depois quando tem tranquilidade na rua. Mas o que eu percebo claramente, que infelizmente, a nossa Polícia Civil está muito desmontada e não é de hoje. E eu não estou querendo fazer aqui campanha especificamente contra um ou outro. Faz décadas que a Polícia Civil vem perdendo força. A PM, ela só atua em momentos de flagrância. Ou seja, ela não resolve crimes. Se a gente não estruturar a Polícia Civil, a Polícia Científica, de verdade, para que possa resolver pelo menos metade dos 97% de crimes não resolvidos no estado de São Paulo, a gente não vai ter segurança. Se ele conseguir essa entrega, aí sim eu acho que vai ser um forte candidato a qualquer coisa. É claro que eu estou discordando, porque você não está gostando do discurso do Diogo, não, hein? Desde o início do programa. Ele está desreconhecendo algo que é fundamental na política, que são os símbolos. Então não é um policial militar, ele é um símbolo. O Tarcísio pega esse símbolo, o Derrite pega esse símbolo e a partir daí ele faz um discurso para a população com a principal demanda das pessoas desde 2017, desde a intervenção no Rio de Janeiro. Então é essa simbologia que é o importante. Porque quando fez esse discurso assim com, tá preocupado com a morte policial militar, mas tem que se preocupar com a morte de outros milhares, parece, sabe quando... Agora, questão do Faustão. Porque tem milhões de pessoas da fila esperando no coração. Por que só fala no Faustão? Porque o Faustão é o Faustão. Entendeu? Então, essa simbologia que é importante. Mas aí também é preciso verificar também a posição do governador com relação a pessoas que, segundo se acusa, foram mortas de forma equivocada pela polícia. O fato de você aparelhar a segurança pública não significa dar uma carta em branco também para que a polícia faça o que bem entender. Então, eu também espero uma postura do governador de cobrar as autoridades para que as mortes, por exemplo, que foram denunciadas, inclusive em reportagens, de pessoas que nem estavam no Guarujá, que aparentemente foram transportadas para lá e que foram mortas, que essas apurações também sejam efetivadas, porque a segurança pública ela não vale apenas do ponto de vista de garantir a segurança institucional das pessoas, mas para evitar que o cidadão também seja, que ele não seja fruto de abuso das polícias, embora seja uma instituição importante. E isso é fundamental do ponto de vista, inclusive, da gestão das forças, porque se você começa a ter esquadrões da morte, policiais que se sentem acima da lei que no Brasil não inclui pena de morte, você desestrutura a hierarquia da Polícia Militar de São Paulo, que sempre foi um exemplo para o país nesse sentido. E aí, uma polícia militar sem hierarquia, sem ordem, sem respeito à lei, é o passaporte para o caos. Vocês vão concordar comigo que isso é um discurso naturalmente político que vem ao encontro de uma demanda da população. Acho que o Jotinha pontuou um negócio aqui importante. Há um pedido da população em relação à mobilização de políticas públicas que visem a segurança pública. Sim, mas o que a gente não é matar inocente. Concordo plenamente, Maninho, mas eu acho que tem sim esse aspecto do simbolismo. Por exemplo, o Jotinha tá aqui e não tá num date, isso é muito simbólico. Muito simbólico. É simbólico. Essa questão do simbolismo, ela é muito válida, porque eu acho que o cidadão que está nos assistindo, nos acompanhando, ele cansou também de só tomar na cabeça, né?
Exato. E cansou, por muitas vezes, de ver um discurso muito mais alinhado a quem cometeu crimes do que a quem sofreu crimes. Existe a necessidade de a gente fazer ponderações. Eu entendo a tua ponderação, que inocentes não podem morrer de maneira nenhuma. Mas eu encaro esses discursos como uma sinalização política. Sem dúvida. Tá claro. Sem dúvida. E nesse ponto, eficiente. E nesse ponto eu concordo com o Jota, no que ele falou. Eu acho que realmente, politicamente, agora a posição o Jota vai mudar de ideia. foi clara. E eu disse, antes do Jota falar, eu disse, quando o Tarcísio fez essa declaração que não aceitaria a morte de um policial, eu concordo com essa fala dele, mas eu quero ver isso se estender para toda a população. E a questão é, insisto, não sei nem de cabeça, nem vamos entrar no mérito de se foi correto ou não. Digamos que fossem todos os bandidos que tenham sido mortos e foram presos lá. E foram. Não sei, não sabemos, não dá para saber. Não é? Digamos que tenha sido, para não entrar no mérito dessa discussão. Foram 100 pessoas? Nós temos 100 criminosos no estado de São Paulo, quer dizer, eliminou 100 pessoas, acabou o crime? Por enquanto, ainda não. Tem muito a ser feito. Espero que ele esteja fazendo e que ele venha fazer muito mais, porque eu quero ter segurança. Eu não estou querendo fazer oposição à segurança de forma alguma. Eu quero ter segurança para andar na rua. Mas a gente só vai se convencer disso o dia que sair na rua mexendo no celular despreocupadamente. Agora, deixa eu mudar rapidamente de assunto aqui, ó. Vocês estão vendo aquela tarja ali? Querida Deise Tchocari, dá uma olhada nessa tarja aqui. Michele Bolsonaro é o futuro do Partido Liberal? A gente pode dizer isso? Você viu que ela tá lançando mijóias agora, hein? O Wagner tá se mexendo aqui. Paulo, eu acho que não. Pelo mesmo motivo que eu estava falando aqui, que falta ainda... Eu não quero fazer uma comparação errada aqui, mas vocês lembram quando o Dória assumiu o governo de São Paulo, o alvoroço que foi? Por que eu estou falando isso? Porque tem uma questão que eu acho que é o que tu está falando muito aqui no programa, Paulo, de criação de identidade. É isso que conta para a política. O Tarcísio ainda não achou a identidade dele. O Dória lá atrás achou, e eu lembro que nos primeiros 100 dias ele inclusive era cogitado para a presidência da República. Tudo bem, a história se desenrola e a gente viu o que a história fez com o Dória. Mas a mesma modernização midiática que eu acho que falta para o Tarcísio e para o Zema, falta para a Michele. A Michele, ela vai muito bem nos núcleos muito específicos, que é ali no eleitorado feminino, evangélico, mas saiu daí. Eu não apostaria na Michele. Eu acho que o caminho é um outro. Ok, eu quero dar um fôlego para o bolsonarismo. Eu não vejo a Michele. Você concorda, doutor? Eu concordo. Eu acho que se ela se candidatar para algum outro cargo, senador, deputado, eu acho que ela tem muita chance de ganhar, né? Porque ela vai cooptar essa parcela do bolsonarismo. Mas eu não vejo nela, como candidata, pensando como partido político, uma candidata potencial para conseguir ganhar uma eleição, ir para o segundo turno, né? Principalmente pela falta de manejo político, de experiência política, né? Com todas as críticas que a gente possa ter ao ex-presidente Bolsonaro, ele estava no Congresso Nacional há 30 anos praticamente, né? Então era alguém que já conhecia o jogo político, ela nunca exerceu um cargo político, então é muito difícil você entrar, a não ser que você adote um discurso, por exemplo, como foi o discurso do Dória, alguém que trabalha, alguém que tem uma experiência. Acho que o perfil da Michele é um pouco diferente. Eu acho que ela vai ajudar a cooptar prefeituras, né, cargos específicos, ela pode ser uma fonte importante, por exemplo, para trazer mulheres para dentro da política, mas eu não vejo ela como candidata para presidência da República. E ela precisa vencer, para se tornar uma liderança, uma barreira que existe absolutamente visível, que é dentro de casa, certo? Dentro de casa. Ela precisa ganhar o apoio de dentro de casa primeiro, Jotinha, ou não? É verdade. Porque o próprio Bolsonaro falou publicamente que ela não tem ainda experiência para isso. Inclusive. No Morning, exatamente. Mas ela, Paulo, ela se tornou hoje uma liderança. Eu concordo aqui com a Deise e com o doutor que ela não Você acha que ela não era? Quando que ela deu a virada? Ela é esteira do Bolsonaro. Assim como a Janja ali na frente vai ser uma esteira do Lula, né? Então, e assim como o Moro foi uma esteira da Lava Jato, né? Então são oportunidades que cada pessoa vai se moldando ali, né? E concordo, ela pode ser uma deputada, ela pode ser... Eu não acredito que ela é o futuro do PL, mas vai ser uma grande liderança. E se lançaria, se esse ano fosse eleitoral para deputado e ela fosse candidata a deputada, se ela não fosse a mais votada do Brasil, ela seria uma das mais votadas. Agora, vocês acham que existe algum tipo de possibilidade da gente em 2026
assistir a um debate Janja versus Michele? Essa argentinização da política brasileira isso? É uma vergonha. Não é possível, isso. Maninho. Nós vamos assistir esse debate? Eu acho difícil pragmaticamente, porque para isso o Lula teria que renunciar, né? Porque a Janja não pode ser candidata estando casada com o Lula, se o Lula estiver no cargo. E aí é muito complicado você pensar que o Lula vai dar, sei lá, 6 meses para o doutor Geraldo sentar na cadeira. Eu acho muito difícil isso acontecer. Olha, então, política nunca diga. Mas olha, tem uma coisa a mais. Como você disse, Paulo, ela precisa ter aceitação primeiro dentro de casa, da mesma maneira que a Michele. O maior processo seletivo que ela tem que passar é esse. Pra mim, tanto a Michele a briga quanto a no Janja. PT vai ser grande. Né? Se o Lula a Janja numa situação diferente, né? Que a casa dela é o PT, né? Da Michele é só os bolsonaristas, só o Bolsonaro ali, os filhos do Bolsonaro. Mas o PT muitas vezes vai no dedaço do Lula. Mas eu acho que há uma diferença significativa aí da Janja para Michele no que se refere a tempo. A Michele virou aquela chave que eu te perguntei, deputado, acho que só depois que o Bolsonaro saiu da presidência da República e começou a haver uma certa cogitação de que ele poderia perder a elegibilidade, que ele poderia ser preso. Aí eu acho que ela começou a enxergar e se movimentou um pouco mais. Mas aí é que ela se tornou uma liderança. A Janja está se movimentando dentro do governo. E ela tem mais 3 anos de movimentação. Com a caneta. Então, isso faz diferença. Mas isso tem sido um problema também para o próprio governo Lula. A gente vê congressistas, ministros, né, bravo com... Porque assim, o papel da primeira-dama, né, não é exatamente esse o que a Janja está querendo assumir. A Janja, ela precisa ter o comportamento de primeira-dama, né, assim como a Michele teve. Então, agora... ela, como primeira-dama, começar a querer fazer articulação política ou querer determinar a menina, ela não foi eleita. Ela não foi eleita. Então, eu acho que existe essa diferença. Hoje, a Michele, ela se tornou uma liderança política. Né? Não foi eleita. Mas ela está tendo um protagonismo agora, depois da saída do Bolsonaro da presidência. Mas eu acho que isso aí faz uma diferença significativa, porque a Janja, com esse protagonismo que tem durante anos de mandato, a gente sabe, os bastidores, a gente conversa, existe uma força de decisão vinda do gabinete da primeira-dama do governo federal. Isso é fato, é real. Ministros têm receio de se indispor com a Janja, ou seja, ela virou uma força política. E eu não estou nem julgando o mérito disso, estou relatando aqui o fato. Ela é uma força política. Na ausência de Lula, será que ela não poderia ser uma alternativa? E faço uma pergunta maior ainda a vocês. Será que ela já não está com isso na cabeça, está se preparando? Eu acho que já. Eu acho que ela... Porque ela dá demonstrações. Até porque ela milita dentro do PT desde jovem, desde muito jovem. Né? Então, a união dela com o Lula foi uma... Ou seja, o Haddad foi pro buraco. Ah, eu acredito. Mas a gente não vai aprender nada com o que aconteceu na Argentina. Evita Perón, Cristina Kirchner. Lá vem você querer trazer o Milei pra cá. Ou no Rio de Janeiro, né? Aqui. Família Garotinho, não precisa nem pra longe, né? Vai pro Rio de Janeiro, família Garotinho. Rosinha, bota no mano e vamos apostar no mano. Mas o professor colocou muito bem, né? O Rio de Janeiro já teve isso, teve a Rosinha Garotinho. É Rosinha Garotinho. Aí quer tornar os cargos institucionais um cargo de família. Isso vocês concordam comigo que a política brasileira funciona assim há quantos anos? É natural isso, não é não, minha querida Barbie? Mas no nível presidencial, não, né? Não. Isso acontece no nível local. A prefeitura, o prefeito sai, a mulher candidata. Mas aí tem... Não, eu acho que isso é desde sempre. É porque a política ela vai se expandindo e vai mudando conforme o tempo vai passando. Assim, mas teve uma vez que eu estava na linha de frente e o Capês começou a me zoar, porque toda pergunta que me faço, eu volto lá para a coroa portuguesa. Mas assim... Desde que a coroa portuguesa chegou aqui no Brasil, sabe? Esse coronelismo, né? Essa coisa muito hereditária, né? Que o mano é liberal por inteiro. Eu não gosto de coroa. Ele é mas eu acho que isso é uma coisa natural na política, a gente vai ver cada vez mais, assim, essa manutenção do poder no seu círculo, sabe? No seu clã. É que a gente não está acostumado a ver isso num nível nacional, mas no nível municipal isso é tão comum.